Graça e paz do Senhor, igreja. Vou beber uma água. Eu não sei você, mas eu já fui ministrado com este louvor. Primeiramente, quero agradecer a Deus essa oportunidade. Mais uma vez, o Senhor me concede a oportunidade de colocar os pés nesse altar, de trazer uma palavra que Deus ministrou primeiramente no meu coração. Agradecer a vida do pastor Renato pela confiança. Essa semana foi uma semana de muita luta, porque todas as vezes que eu sou convidado a ministrar, sempre vem uma dúvida sobre a minha capacidade. Isso é uma coisa minha. E eu durante a semana, eu estudando, e eu falava com Deus: Deus, tem tantas pessoas capacitadas naquele lugar, e porque o Senhor pediu o pastor para que me chamasse, e eu já tinha 2 temas em mente para ministrar sobre eles. Deus falou assim: a minha vontade é soberana sobre a sua vida, Josué, e você vai trocar esse título da sua mensagem, esse tema da sua mensagem, você vai passar para a minha igreja que é tempo, e é um tempo de recomeçar. A igreja precisa estar atenta a isso. Recomeçar nem sempre é fácil. E eu quero trazer para os irmãos aquilo que Deus ministrou no meu coração. E eu creio muito que se você absorver aquilo que for para você, você vai sair daqui diferente. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 e 19. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Vede, eu faço uma coisa que está saindo à luz, não a percebeis? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Pode sentar, igreja, por favor. Senhor, eis-me aqui. Que não seja o Josué, mas que seja o Senhor através da minha vida. Assim como o Senhor falou com esta palavra ao meu coração, eu peço ao Senhor que passe para a igreja também. No capítulo 43, no versículo 18 e 19, exatamente no 43, Deus fala aos israelitas que estão no exílio da Babilônia. Este povo experimentou perdas profundas, foram retirados de sua terra, e o interessante é que nos versos anteriores relembram os livramentos passados de Deus, como a saída do Egito, a travessia no Mar Vermelho. Amém? Deus estava levando, irmãos, o foco do passado para o novo que Ele estava preparando. E o passado é importante, irmão, mas não devemos limitar a expectativa do que Deus pode fazer no presente e no futuro. Se você passou algo no passado que serviu de lição para você, Deus tem grandes coisas no seu futuro. Não é para você esquecer o seu passado, é importante, mas lembre que Deus tem grandes coisas para você no seu futuro. Hoje você tem um convite para abrir os olhos e ver um novo recomeço. Talvez você entrou aqui hoje achando que não tem mais jeito. Eu tive um recomeço. A minha vida foi transformada por Jesus. A minha história foi transformada por Jesus. Se você que entrou hoje
com a sua vida toda bagunçada, com a sua vida achando que você não tem mais jeito, eu quero te dizer, eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus. Há um novo recomeço sobre a sua vida, há um novo recomeço sobre a sua casa, há um novo recomeço naquilo que você acha que não consegue. Eu quero te dizer no nome de Jesus, Deus manda te dizer, o Espírito Santo me direciona, eis que faço tudo novas as coisas sobre a sua vida. Deus tem a capacidade de mudar completamente, como mudou a minha vida, como mudou a do Rafael, como mudou dos evangelistas, como mudou a sua vida. Ele pode mudar a nossa vida, o nosso cenário, as nossas estações. Está difícil agora? Há um novo recomeço. Deus te chama para esse recomeço. Deus te convida para este recomeço. Ele é o Deus do recomeço. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos em Atos capítulo 3, nos dá uma esperança de recomeço. Eu estava lendo ele, né? Atos capítulo 3 fala sobre o homem coxo, que diz assim, Atos capítulo 3 nos dá uma esperança do recomeço. O homem, a Bíblia diz que o homem coxo era coxo desde criança. Pedro, e ele pedia esmola, ele era um mendigo. Esse homem, ele pediu a Pedro e João uma esmola. Na porta do templo, Pedro e João estavam entrando, e ele pediu para eles uma esmola. E mal sabia este homem que o que Deus tinha para ele era muito mais do que uma esmola. E o que Deus tem para você é muito mais daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Mas o desejo do Senhor tem que ser conforme a vontade dele, não conforme a sua vontade. É isso que você tem que buscar ao Senhor. O que Deus tinha para este coxo era muito maior. A cura, ele foi curado. O recomeço, eu acredito que a vida dele mudou depois dessa cura. E esta noite, irmãos, eu quero reafirmar, eu quero declarar que esta noite é uma noite de recomeço. O Espírito Santo, durante essa semana que eu parei para me estudar sobre aquilo que Deus ministrou, e Deus ministrou isso no meu coração, eu queria que abrisse lá em Atos 3:19, Deus sempre falando comigo, fala para a minha igreja, é uma noite de recomeço. E você vai colocando aí em frente ao Senhor, o que você precisa recomeçar? O que você precisa recomeçar? Você só vai dar essa liberdade para o Espírito Santo agir, porque ele é suave, ele não é como Satanás, que ele vem para roubar, matar e destruir. Se você abrir a porta, o Espírito Santo vai vir. Se você fechar, ele vai ficar do lado de fora. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha que lindo, irmãos. Quando nós nos posicionamos, quando nós entendemos, quando nós nos convertemos, nós nos colocamos, nos derramamos na presença do Senhor, os nossos pecados são apagados. Por mais que Satanás tente jogar isso na sua cara, mas você fazia isso, mas você pecava contra isso, escuta, foi apagado, Jesus te deu, você não precisa lembrar mais disso, é viver uma vida em Cristo, amém?
E nós precisamos, irmãos, para o recomeço, nós precisamos de algumas atitudes. Eu anotei 4 aqui que eu achei interessante, para que nós, para os irmãos também, para a minha vida também, para nós colocarmos em prática aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Primeiro, irmãos, reconhecer a necessidade de mudanças. E às vezes é difícil. Às vezes nós achamos que a nossa esposa precisa mudar, mas nós não precisamos mudar. Os nossos filhos precisam mudar, mas nós não precisamos mudar. E reconhecer tem hora que é difícil. Não é fácil. Pensa num caboclo que a Raquel, minha esposa, me conhece. Cabinha chata era eu, tudo eu sabia. Até operar, eu trabalhava no laboratório colhendo sangue, até operar eu sabia. Porque não reconhecia que não sabia nada. E reconhecer, eu acredito, irmãos, que é algo de Deus, você reconhecer que está errado, você reconhecer que precisa melhorar, você reconhecer que machucou o seu irmão, você reconhecer que machucou a sua esposa. Isso é de Deus. Lucas 15:17, por favor. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Essas palavras de quem? Do filho pródigo. Tinha tudo, morava numa casa boa, comia do melhor, tinha um afago do seu pai. O que ele preferiu? Sair, comer as lavagens dos porcos. Mas eu vejo aqui um reconhecimento da parte dele. Eu vejo que ele reconheceu. O filho pródigo só teve a vida restaurada, por quê? Porque reconheceu a necessidade de recomeçar. E eu quero liberar essa palavra de novo. Esta noite vai ter um recomeço sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida espiritual. Há pessoas que estão caídas neste lugar, mas eu quero te dizer, a palavra do Senhor nos diz: eis que eu tenho coisas boas para vocês. Aleluia. Ele caiu em si, irmãos. Pequei contra Deus, pequei contra meu pai. E eu quero te incentivar a isso. Reconhecer a necessidade de mudar. Abrir o coração para isso, para aquilo que Deus quer. Deus, o que eu preciso? Nós precisamos todos os dias de mudança, de restauração, de oração. Gênesis 19:26, por favor. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Todos, a maioria sabe da história de Ló. Sodoma e Gomorra era uma cidade que foi declarada para Deus para destruir essa cidade pelo pecado, pela iniquidade. E Deus separa essa família. No meio do caminho fala para não olharem para trás. Assim como a mulher de Ló, ela olhou para trás. Ela virou uma estátua. Assim somos nós na vida de hoje, atualmente. O que você tem olhado para trás? Tem olhado para trás através do seu pecado? Através daquilo que Satanás tenta jogar sobre a sua vida? O que você tem olhado para trás? Eu poderia ter feito faculdade. Eu poderia ter casado com a outro. Eu poderia ter feito várias coisas. Eu poderia não ter pecado contra isso. Irmão, não olha para trás. Aqui está um exemplo de Ló, da esposa de Ló. Quando nós olhamos para trás, nós desacreditamos daquilo que Deus tem para nós no nosso futuro. Deus tem um futuro brilhante para mim e para você.
Basta nós acreditarmos, nós crermos e olhar para frente, que a frente é Jesus. Amém? Tem pessoas que vivem o novo de Deus, tem pessoas que não vivem o novo de Deus porque vivem no passado. E eu vivia muito no passado. Eu tinha uma vida muito frustrada sobre isso, e Deus me curou através da minha esposa, que sempre me incentivou. Eu não tinha um bom relacionamento com os meus pais, não tive o carinho dos meus pais, e achava que tinha que passar isso para os meus filhos também. Por um tempo os fiz sofrer, e vê-los aqui hoje, alegra o meu coração. Irmãos, igreja, você vai escolher em viver e continuar no passado, como a mulher de Ló? A escolha é sua, irmão. Ou você deixa o passado para trás, coloca Cristo na sua direção, na frente, e diz: Senhor, eu estou aqui, eu não quero mais me lembrar do passado, mas eu coloco o Senhor na minha frente para me guiar, para me colocar em qualquer lugar que o Senhor queira. E a sua história, meu irmão, talvez daqui a um tempo você vai estar aqui dando um testemunho, pregando a palavra do Senhor. Talvez você vai estar lá fora levando a palavra do Senhor também. Ou você vai viver o novo de Deus como Abraão? Ah, irmãos, o diabo sabe o seu nome, mas ele te chama pelo seu pecado. Deus conhece o seu pecado. Deus conhece o pecado de cada um, a falha, mas Deus é misericordioso, e Ele nos chama pelo nosso nome. Ele chama Pastor Amires: eis que eu estou aqui. Pastor Renato: eis que eu estou aqui. Josué: eis que eu estou aqui. Aleluia. A segunda: você está aberto às mudanças? Filipenses 3, 7, 8, por favor. Mas para mim o que era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Apóstolo Paulo, irmãos, todos os seus ganhos se tornaram irrelevantes depois de uma nova vida, de um encontro com Cristo. Quando nós verdadeiramente encontramos o Senhor, nos colocamos na presença dEle, buscamos a face dEle, nós temos que deixar tudo isso e colocar o Senhor em primeiro lugar. Hoje você pode olhar a importância que foi o apóstolo Paulo, que homem de Deus que ele foi. E como nós podemos fazer isso, irmãos? Alinhando a nossa vida com a vontade de Deus. Romanos 10, 17, por favor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Infelizmente nós vivemos num tempo, irmão, aonde que o que as pessoas menos fazem é ouvir a palavra de Deus. Elas passam por um momento, vem aqui, a palavra entra por aqui e sai por aqui. E eu posso te dizer que por muito tempo eu fiz isso. Eu sentava nessas cadeiras e não dava importância para aquilo que Deus queria comigo. E um belo dia, quando a minha vida ruiu, quando a minha casa ruiu, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Uma palavra que foi ministrada através da vida de um pastor para a minha vida esse dia, que eu estava todo destruído. Essa palavra veio de encontro ao meu coração. Eu não sei explicar, essa palavra, ela entrou no meu ouvido e é uma palavra que ela ficava cravada nos meus ouvidos. E eu verdadeiramente conheci o amor de Cristo. Eu verdadeiramente tive experiência com Cristo. Eu me lembro, uma dessas experiências, eu estava de madrugada orando, e eu nunca tive umas experiências dessa forma, onde que eu estava intercedendo pela vida dos meus filhos, pela minha casa, e eu vi os demônios do lado de fora da janela. Aí a minha vontade era ligar para o pastor Renato, mas estava de madrugada, não dava para ligar para ele. Aí eu falei, rapaz, vai ter que ser eu mesmo. Comecei a interceder, irmãos. Comecei a orar. Lembrei até aquele filme, O Quarto de Guerra. Abri a porta e falei, sai daqui, cão. Comecei a interceder, comecei a orar. E depois que eu ouvi a palavra do Senhor, que essa palavra foi cravada no meu coração, que eu comecei a ter essas experiências com o Senhor, passei isso para o pastor falou, calma, você vai ter mais ainda, isso é só o que Deus vai fazer na sua vida. Eu comecei a entender aquilo que Deus queria comigo, e foi um recomeço na minha vida, irmão, foi um transformar de Deus na minha vida. E quando nós entendemos, quando nós queremos, quando nós damos liberdade para o Espírito Santo agir, vai ter o recomeço. Vai ser fácil? Claro que não. Você vai ter que desprezar certas coisas, você vai perder amizades, Deus vai tirar a amizade de perto de você, Deus vai fazer às vezes você até sair de alguns trabalhos, mas quando o recomeço é no Senhor, a bênção dele está sobre a sua casa. E nós vamos para a terceira, que é estar disposto a mudar. Irmãos, entenda, o segundo é estar aberto à mudança. Muitos podem estar abertos à mudança, mas nem todos estão dispostos a mudar. Eu por muito tempo estava muito aberto à mudança. Raquel falava, pregava para mim todo dia, mas eu não estava disposto a mudar, não. Nunca quis mudar. Sempre vivi uma vida, eu não posso falar aqui que o Raio conversa, e eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Está disposto a mudar, irmãos? E eu quero te perguntar, faça essa pergunta para você hoje. Você está disposto a mudar? Você está disposto a colocar tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor? Tudo aquilo que precisa mudar, tirar da sua vida? Tudo aquilo que às vezes você faz no oculto e você acha que os irmãos não estão vendo, mas Deus está vendo. Eu tinha isso comigo, às vezes eu fazia e falava, a igreja não está vendo mesmo, os irmãos não estão vendo, mas quando o Espírito Santo habita em você, não tem mais jeito.
vai te incomodando, vai te incomodando. Ei, se o Espírito Santo habita em você, não tem como, tem que ter mudança de caráter. As pessoas têm que olhar para você e falar: ei, olha ali o Fabrício, homem de Deus, olha ali, mulher de Deus. Semana passada eu estava no birô, um rapaz belga chegou para mim e perguntou se eu podia orar por ele. Eu falei: como é que você sabe que eu sou crente? Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Você é chamado, você é escolhido. E eu quero mais uma vez declarar sobre a sua vida: essa noite é uma noite de recomeço. Essa noite é uma noite de recomeço, é de tirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, retirar tudo aquilo que tem incomodado o Senhor. Você sabe, mas eu vou deixar de lado aqui, esse pecadinho aqui, eu vou deixar de lado isso aqui não vai incomodar não. Ei, sim, incomoda sim, retira isso da sua vida. Hoje é noite de recomeço no Senhor, na sua casa. E eu vi um exemplo muito grande de um está disposto a mudar. Zaqueu, cobrador de impostos. Irmãos, Lucas 19, do 1 ao 10, eu não vou ler tudo. Zaqueu demonstrou que estava disposto a mudar, se arrependendo. Vou completar para os irmãos. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele viu Jesus chegando na vila, ele subiu na árvore. Isso, eu esqueci. Misericórdia. Só que ele chama a atenção de Deus, de Jesus. E Jesus fala para ele: desce daí, rapaz, que eu vou para sua casa. Zaqueu demonstrou que estava disposto a mudar, se arrependendo em devolver a metade dos bens dele aos pobres e devolver tudo que ele extorquiu. Ele era um cobrador de imposto muito rico. E eu te pergunto, irmão, se você está disposto a mudar, você está disposto a largar coisas que você tem feito aí que não está agradando a Deus? Como Zaqueu, irmãos, ele ia devolver a metade dos bens. Eu até me perguntei, sabe, pastor, por que ele não devolveu tudo? Porque a metade, talvez a metade ele era honesto dele, né? Eu não sei, eu tenho que estudar depois, eu vou ver. Quando há um verdadeiro arrependimento, meu irmão, eu estou começando, irmão, mas nós vamos romper em fé aí. Quando há um verdadeiro arrependimento, meu irmão, e eu quero repetir isso: quando há um verdadeiro arrependimento, meu irmão, tudo no coração, toca no coração de Deus. Sabe, eu acredito muito, quando eu fico assim, imaginando quando Deus, ele vê uma alma que vem aqui na frente e se arrepende, como isso toca, como isso balança o céu, como isso toca no coração de Deus. Como eu acredito muito, isso não está escrito na Bíblia não, meu irmão, depois vai falar que o irmão Josué falou que está escrito. Eu acredito muito que Deus sai lágrimas dos olhos do Senhor, e ele fala assim: olha, ele se arrependeu. E esse é momento de arrependimento, é momento de recomeço. Lucas 19, 9, por favor. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha a atitude de Zaqueu, irmãos. Ele encontrou com Jesus, teve um encontro com Jesus. A atitude de Zaqueu mexeu no coração de Deus. A palavra de Deus diz que veio salvação sobre a casa dele, sobre a vida dele. Olha, irmãos, quando há arrependimento, quando você está disposto a mudar, olha o que Deus pode fazer na sua vida.
Olha o que Deus fez na sua vida, na nossa vida. Vivíamos no pecado, vivíamos na mentira, vivíamos na bebedice, vivíamos na prostituição, mas hoje não. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. E o próprio filho pródigo, irmão, ele se arrependeu e agiu. Lucas 15, 18, por favor. 15, 18. Lucas. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Oh, irmãos, eu acredito muito que quando este filho pródigo ele expressa essa palavra, ele está expressando para o pai dele, mas principalmente para Deus. E eu quero te incentivar nesta noite a você levantar a sua voz e dizer: Deus, eu estou aqui, eu pequei contra ti, eu preciso ser moldado nesta área, eu preciso ser restaurado nesta área, mas eis-me aqui, Senhor, com o meu coração aberto, e eu quero ser transformado como o filho pródigo foi. Se levante, irmão, acerte sua vida, tira as pedras que estão deixando você deixar de caminhar com Cristo. Não brinque de ser cristão, não brinque com a palavra de Deus. Jesus está voltando, eu creio nisso, verdadeiramente eu creio. É tempo de recomeço, é tempo de uma nova história para a sua vida. E a quarta e a última, a dependência de Deus. Precisamos depender de Deus, irmãos. Dependência total em Deus. João 15, 5, por favor. Eu até anotei aqui. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus é a videira. Eu, você, somos o ramo. E eu quero te perguntar: quais são os frutos que você está dando? João 16, 33. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia não fala que nós vamos ter paz 24 horas. A Bíblia nos diz que nós vamos ter aflições, mas Jesus ele nos afirma que ele venceu o mundo. E se nós estamos em Cristo Jesus, nós já vencemos o mundo. O mundo não pode estar sobre você. Qual a sua dependência de Deus? Faça essa pergunta. E eu mais uma vez pergunto para você: quais os frutos que você tem gerado?
E Hebreus 11, todos que tiveram vitória na sua vida foram pela fé e pela dependência de Deus, total em Cristo. Você pode ler lá o livro de Hebreus 11, ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam. E Abraão, irmãos, ele só teve a sua promessa porque era dependente de Deus. Qual a sua dependência de Deus? É total? É parcial? O Senhor nesta noite te chama para uma dependência total. Uma dependência total dEle. Para em tudo que você fizer, você esteja dependente do Senhor. Tudo. Simplesmente comprar uma roupa, comprar um carro, total dependência do Senhor. Abraão era tão dependente de crer. Olha a dependência de Abraão com Deus, irmãos. Isso é para nós lermos e aprendermos e fazer aquilo. Abraão era tão dependente de crer que seu filho morresse, Deus ia ressuscitá-lo. Olha que dependência de Deus. Olha que coisa linda. Você está com uma dependência total em Deus, em até crer que se o seu filho morresse, Deus vai ressuscitar. Isso é lindo, irmãos. A honra e a glória é para o Senhor. Nós estamos quase encerrando. E quem carrega um chamado, você tem um chamado. Eu acredito que todos têm um chamado aqui. Quem carrega um chamado precisa entender, às vezes a dor é o preço, mas a presença de Deus é a sua recompensa. Isso aí você pode ter certeza. Mateus 5,12, por favor. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Está achando que está perseguido? Está achando que está sendo perseguido? Está achando que não está fácil? Antes de você foram perseguidos, foram mortos, degolados, apedrejados, mas não negaram Jesus. Manter a sua fé, manter a sua posição como homem e mulheres de Deus. E nesta noite Deus te chama para um recomeço, para isso, para um novo posicionamento em Cristo. Não viver uma vida vazia, uma vida só dentro da igreja, mas uma vida fora da igreja. Levar a palavra do Senhor a este povo que tem um índice de suicídio imenso. Nós vimos uma reportagem aqui semana passada que o Gabriel me mostrou. Um grupo de estudantes foi para a França, daqui da Bélgica. Uma garotinha de 13 anos pulou na frente do metrô lá em Paris. E o que eu e o que você nós temos feito? Concordo, nós temos que trazer a palavra do Senhor aqui. Mas é lindo esse trabalho que os adolescentes, os jovens têm feito lá fora. Quer pregar, quer trazer a palavra do Senhor a essas vidas que estão pedindo por socorro. Essa é o nosso chamado, eu entendo isso hoje. É o meu chamado, é o seu chamado. E eu achava um exagero. Eu falei isso com o Railton, eu vi essa escrita e eu tinha lido ela, eu falei, é verdade. Eu achava um exagero a parábola da ovelha perdida. Eu falava, meu Deus, como é que ele deixa 99, ele deixa 99 para pegar uma? Mas aí, meu irmão, sabe quando eu entendi essa parábola?
Mas quando esta uma foi eu, foi você. Aí eu entendi o amor de Cristo. Por mais que Ele visse os nossos pecados, as nossas falhas, Ele nunca desistiu de mim, nunca desistiu de você. Talvez você está aí pensando: eu não tenho mais importância, não é um recomeço para a minha vida. Olha, em nome de Jesus eu quero declarar: há um novo, há um recomeço do Senhor para a sua vida. Aquilo que já tem prometido, que Deus prometeu para você, você vai fazer. A partir de hoje é um recomeço novo. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. E para nós concluirmos, quando nós reconhecemos a necessidade de mudar, quando estamos abertos de coração e mente às mudanças, e quando estamos dispostos a mudar, e quando nós temos a dependência total em Deus, eu quero frisar isso para você de novo. Qual é a dependência em Deus que você tem? Ela é total? Ela é parcial? Se ela é parcial, você começa um novo de Deus hoje, para ela ser total. Deus é ilimitado, irmãos, e Ele pode fazer muito mais do que você pode imaginar, e Ele vai fazer. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Assim como um dia a minha vida teve um recomeço, a vida de vários irmãos aqui teve um recomeço. Eu quero, no nome de Jesus, fazer uma oração com você, e eu quero te convidar, não fique constrangido, para você vir aqui à frente. Você que precisa de uma oração, você que neste momento está frustrado, você que está achando que está fracassado, você que está está sem esperança para um recomeço, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida através do nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus um recomeço sobre a sua casa, um recomeço sobre os seus projetos, sobre aquilo que Deus tem para você e ficou parado, ficou bloqueado. Mas eu quero declarar sobre a sua vida. Eu sei que você precisa de um novo recomeço, mas o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o seu coração, e eu gostaria que você comece a orar agora. Eu gostaria que você começasse a colocar a sua vida no altar do Senhor. Eu gostaria que você, os irmãos do louvor vão cantar uma canção. Eu gostaria que você começasse a colocar aquilo que precisa recomeçar, aquilo que precisa ser restaurado, ser renovado, e que você se humilhasse nos pés do Senhor e falasse: Senhor, eu estou aqui, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, Espírito Santo, venha, irmãos, deixa o Espírito Santo agir. Não é nós, não sou eu que faço a obra, é o Senhor, ó Pai. É o Senhor, ó Pai. Há um novo recomeço para a tua igreja. Há um novo recomeço para a tua igreja, Senhor. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor.
Pai, eu quero colocar essas vidas aqui, Senhor, que se encontram aqui, Senhor, estão declarando que precisa do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, palavras que um dia foram faladas, palavras que foram lançadas contra a vida delas, Pai, eu quero em nome de Jesus, através do nome de Jesus, repreender e declarar, Senhor, que a partir de hoje é um recomeço do Senhor, ó Pai. Espírito Santo, o recomeço do Senhor. Espírito Santo, renova, Senhor, traz renovação sobre estas vidas, Pai. Tudo aquilo que Satanás, de alguma forma, Senhor, tem tentado contra a vida delas, Pai. Pai, eu quero pedir agora, Pai, que o recomeço do Senhor venha sobre estas vidas. Deus, que a paz do Senhor venha sobre estas vidas. Que a partir de hoje, Senhor, elas sejam diferentes na Tua presença, Pai. Pai, todo jugo do pecado, toda palavra que um dia foi maldita contra a vida dela, eu quero repreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, aqui está o Teu povo. E eu coloco o Teu povo aqui, Pai. Talvez aquele irmão que não teve, Senhor, a disponibilidade de vir aqui à frente. Ajuda eles, Senhor, no recomeço. Ajuda eles, fortalece eles, Pai. Que nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja cheia da Tua presença. Uma igreja, Pai, onde, Senhor, nós estaremos, ó Pai, levando a Tua palavra ali fora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus.